Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um bate-papo científico e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de chás na gestação e na lactação. Normalmente isso é um assunto que gera também muitas dúvidas, se você for, porque eu acho que tanto as gestantes quanto os próprios profissionais são expostos aí a muitas informações, né? Se você jogar no Google, você vai aparecer 20.000 páginas falando do que pode ou que não pode ser tomado na gestação, mas a gente trabalha baseado em ciência. Então, para isso, hoje nós vamos conversar com uma especialista na área para conversar com a gente saber o que pode ou o que não pode, né? Então, hoje eu tenho aqui de novo aqui no canal, mais uma vez, participando aqui com a gente, minha amiga Camila Komatsu, que é nutricionista e professora nessa área de materno e infantil, então fala muito sobre gestação. Então, Camila, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Márcia. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. Eu falo que depois que vem uma vez, abriu as portas, a gente vai chamar sempre. Então, já Estamos estamos aí. fazendo o segundo vídeo. Camila, pergunta clássica. Por exemplo, eu sei que quando eu atendo gestante no consultório, todas vêm com aquela perguntinha. Mas não pode nem um chazinho de erva doce para eu dormir, ou então nenhum, eu estou ficando tão cansada, sonolenta, eu não posso tomar nenhum que seja um pouquinho mais estimulante, né? E aí, pode ou não pode chás na gestação e na lactação? Não, Márcia. Lactação a gente tem uma liberdade um pouco maior, mas gestação é não, nada de chás, né? Nós não temos estudos de segurança. A gente já tem poucos estudos de fitoterapia, né? Então, quem dá aula ali na pós de fito, a gente já sabe que, né, o negócio complica um pouco, a gente quase não tem estudo. Mas quem dirá em gestante, né? Depois da talidomida, a gente não tem muito pouco estudo com gestante. Então, é um grupo super delicado, então a gente tem algumas questões éticas aí. Mas o que a gente tem de mais seguro na gestação, né, relacionados ao consumo de chás, é o gengibre. Então, isso é muito citado, que o gengibre pode ser tomado, ele melhora consideravelmente a náusea da gestante. Mas existe uma particularidade do gengibre que a galera acha que pode sair tomando gengibre, né, todo dia, toda hora, né, que é open bar de gengibre, chá de gengibre, né? Mas todos os estudos que a gente tem de uso de gengibre em gestante, eles usaram por no máximo 4 dias. Então, a gente tem segurança com o uso pontual. Então, a gente usa 4 dias, espera um tempinho para ver se essa náusea volta, depois pode voltar a usar de novo. Então, a gente tem essa segurança, já fizeram trabalhos de como esses bebês nasceram, de como que foi o desfecho dessa gestação, o score a pegar desses bebês que nasceram, cujas mães tomaram chá de gengibre a gestação toda, e todos são super favoráveis ao uso do gengibre. Então, a gente não tem nenhum tipo de risco, né? Só não pode para quem toma anticoagulante. Então, por exemplo, as gestantes que são trombofílicas, que elas têm que usar enoxaparina todos os dias, né? Elas acabam não podendo tomar o gengibre nesses casos, tá? E pode Mas ele é seguro. tanto também como alimento, né? Se pegar ali um pedaço e bater no suco, isso pode também ou Pode. pode? Pode ser utilizado. Tanto que uma das formas da gente utilizar para a melhora da náusea, a recomendação ali é de 1 grama do gengibre, do extrato do gengibre, né? Isso a gente tem 5 gramas de gengibre in natura. Então, se a gente usar uma colherzinha de chá desse gengibre in natura, a gente já consegue trabalhar aquela náusea ao longo do dia todo. Então, pode ser infusão, pode ser decocção. Tem até um estudo que fala na infusão, não na decocção, que normalmente a gente usa a decocção, né, do gengibre, que é ferver ele junto com a água, e não a infusão, que é só colocar água morna e abafar, né? Mas mesmo a infusão já tem efeito, tá, na náusea, a gente pode usar via alimento, a gente pode usar ele em pó, então tem várias formas da gente utilizar, né? Tem gente que gosta de bater com água de coco, porque às vezes, por estar nessa fase da náusea, né, o beta-HCG está subindo muito rápido, então às vezes dá um pouco de dor de cabeça, então bater com água de coco também é legal, porque vai ter um pouco do potássio ali que vai melhorar essa dor de cabeça, então dá pra gente colocar isso dentro de um plano alimentar. Ou dá para a gente utilizar, né, como forma de extrato seco mesmo, mas eu ainda prefiro usar via alimento ou chá nessa fase de náusea, e também uso só por 4 dias, paro ali pelo menos 2 dias, depois peço para usar de novo se for necessário. Né? Outra planta que eu vejo o pessoal querendo usar, mas aí a gente sabe que tem algumas evidências falando que não pode, é a camomila, né? Camomila, o pessoal acha que é um chazinho, que é um chazinho calmante, mas na gestação, por exemplo, não é interessante, né?
Não, a gente tem, assim, até algumas recomendações na Alemanha, por exemplo, é liberados a camomila na gestação. Tá? Então, tem várias pessoas que liberam esse uso, assim, várias entidades, né, que liberam. Mas a camomila, a gente tem um trabalho mesmo que mostra que ela pode diminuir, cita, né, ele não fez a intervenção, obviamente, mas ele cita que bebês que nasceram de mães que tomaram chá de camomila durante a gestação, isso uso mais crônico, né? Eles nasceram com peso menor, então pode levar um baixo peso de nascimento, pode causar um parto prematuro, né? Tanto que tem gente que usa chá de camomila para a indução do parto, então a gente tem esses riscos sim. Então, se a gente tem, é o que eu falo, né? Para que a camomila ela é boa? Para acalmar, para trabalhar toda a mucosa do nosso trato gastrointestinal, ela é muito bem-vinda, né? Então ela tem esses efeitos benéficos. Isso a gente consegue com outras coisas. Se a gente tem um possível risco, né, mesmo que ele seja pequeno, e um possível risco na gestação, a gente não usa. Vamos usar as outras coisas que a gente tem para ter esse efeito. Fora que pode constipar ainda mais aquela gestante, né? Nossa. Então, isso pode levar a uma constipação ainda maior do que ela já normalmente tem. Chazinho de hortelã, elas sempre perguntam também, né? O hortelã para ajudar ali numa digestão, por exemplo, né? Se poderia também. A gente já está falando que não, né? A gente já começou falando que não. Mas o porquê não, né? Do hortelã? Também pode estar relacionado com diminuição do peso ao nascimento, tá? Então também a gente não utiliza, tá? Justamente por essa falta de segurança, né? E a hortelã também influencia, aí a gente pensa na lactação, influencia na lactação, não influencia também? Acho que eu já vi Influencia. alguma coisa mostrando diminuição de produção de Da leite. produção do leite, pode causar diminuição na produção do leite, né? E aí a gente tem que tomar cuidado na lactação também, porque muita gente quer usar tudo que tem para aumentar a produção do leite. Tudo que a gente tem de maiores estudos dentro da fitoterapia na lactação é justamente para aumentar a produção do leite, né? Então a gente tem segurança de usar a camomila na lactação, é muito bem-vinda, né? A erva doce, que além dela aumentar a produção do leite, ela melhora os gases no bebê. Então, naquele primeiro início ali, né, quando é recém-nascido até 3 meses, que o bebê tem muito desconforto gastrointestinal ainda, por conta da imaturidade intestinal, ela é bem-vinda. O funcho também é muito bem-vindo aqui na lactação, que também diminui a cólica do recém-nascido e melhora a produção do leite. Só que a gente também tem o risco de aumentar demais essa produção do leite, mas isso aconteceu várias vezes com paciente minha, que elas chegavam já tomando vários chás, né, para aumentar essa produção e não tem necessidade de aumentar a produção naquele momento. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem mulheres que conseguem um estímulo muito grande e acabam gerando uma hiperlactação. Aí o risco da hiperlactação é o bebê começar a ganhar menos peso. Então, até esse uso de chás não pode ser também, né? Vamos tomar isso em grande quantidade, que eu preciso aumentar a produção do leite. A mulher, ela sempre acha que ela está produzindo pouco leite. E muitas vezes não, ela está produzindo o suficiente para o bebê dela, a natureza é extremamente sábia. E aí a gente tem que ficar ali observando. Começou a alterar peso do bebê, começou a alterar o crescimento, aí a gente estimula essa produção do leite, porque senão a gente pode prejudicar esse crescimento e esse ganho de peso. Né? Algum desses chás pode, por exemplo, estar associado com alergia? Pensando aqui, né? Porque é uma coisa que toma tanto cuidado ao longo da gestação. Teria alguma coisa a ver? Que eu vejo mais, assim, na prática clínica, mas o que eu vejo mais de sensibilidades é com a qualidade do chá. Então, se ela compra aquele chá a granel, né, que às vezes pode estar contaminado com metal pesado, tem uma contaminação fúngica ali, isso pode gerar alguma sensibilidade na mãe, tá? Então, ela pode começar a ter algum sintoma ali que é mais característico de alergia, né? Mas que a gente vai ver mais essa contaminação. A erva doce, a gente tem alguma citação, tem até um livro alemão que cita isso, que a erva doce poderia causar alergia em bebês, mas isso quando usado no bebê diretamente, né? E que seria mais prudente esperar um pouquinho mais de tempo para a gente oferecer esse chá para os bebês. Você falou do gengibre, aí eu tô pensando aqui outro que o pessoal normalmente até associa, né? Gengibre com canela. Canela na gestação. Pode o chá de canela? O que a gente tem aí de... O chá a gente não pode usar, tá? Porque o chá ele tem esse efeito abortivo mesmo, né? Agora, a canela em pó, na forma de alimento, não tem problema nenhum, tá? Se ela é uma gestante que já consumia canela antes dela engravidar, ela continuar e não for uma gestação de risco, obviamente, né?
A gente vai usar pouquinho, uma pitadinha ali de canela, tranquilamente, sem problema nenhum. A gente não vai ter uma quantidade suficiente ali para conseguir causar esse efeito abortivo. Agora, a canela em pau, Pequena já... quantidade, né? Isso, pequena quantidade, né? Não dá para comer canela. Eu mesmo tote canela em tudo que eu como, mas muita. Se eu comer essa quantidade quando eu estava grávida, se eu tivesse comido, né, aí já seria risco. E agora a gente tem umas canelas mais puras no mercado, né? A gente tem aquela canela do Ceilão, que ela é um pouco mais pura, até o cheiro dela é mais concentrada. Aí a gente tem que usar menos ainda. Pode ser que ela tenha mais fitoquímica, né? Então a gente tem que... E, Camila, se a gente for pensar chás, tipo, né, para aquelas elas perguntam, né? Eu tô ficando meio cansada, meio sonolenta. Algum desses estimulantes também teria, né? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, principalmente até por causa da relação da cafeína, né, na gestação. Exatamente. Então, nenhum tipo de chá estimulante, até por falta de segurança da própria erva. Fora a cafeína que tem nesses chás, né? Que a gente sabe que a gestante, na verdade, não deveria nem tomar o café, né? Eu sei que tanto que isso é difícil, né? Isso para mim foi a parte mais difícil da gestação inteira, mais do que ficar sem tomar vinho. Mas a gente não tem segurança da cafeína, né? No máximo uma xícara mesmo de café, e gestação de risco eu tiro totalmente. Tá? Quando é uma gestante que já teve perdas gestacionais ali, porque ela pode levar a abortos espontâneos. Né? Então, nada desses chás com cafeína, né? Então, chá verde, erva mate, né? Ilex paraguariense, camélia sinense, guaraná, nenhuma dessas plantas pode. Nenhum. Eu falo que eu, pelo menos, né? Você, até como uma estudiosa da área, ainda consegue ter essas flexibilizações. Esse até em pequena quantidade, tem estudos falando. Eu, na minha prática, eu não arrisco, sabe? Para mim é assim, ó, olha, não pode nenhum, não quer. Mas eu gosto tanto de um chá, já não posso o café, não vou poder o chá. Eu falo assim, faz chá de fruta. Chá de fruta tem problema? Não, aí pode, é uma opção que eu uso, tá? Bastante. E aí, se for fazer, por exemplo, chá da casca do abacaxi, orgânico sempre, né? Porque senão ela vai tomar agrotóxico ali puro, né? Então, mas pode. Os chás de fruta são uma boa opção também para elas tomarem. Pois E é. tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente olha no rótulo, tem até um chá famoso, uma marca famosa, ele tem um chá de gengibre com limão. E a gente fala, gengibre é seguro, chá de limão também, né? E aí a gente vai ver, tem alguma erva ali associada. Esse, se não me engano, é rosa que está associado ali, que a gente não tem segurança. Tem outros que tem hibisco, né? Que tem efeito anti-implantação, e está escrito ali que é só frutas silvestres. Aí você vai ver, tem hibisco na composição. Então, assim, sempre ler rótulo para estilhaçar ali todos os componentes, né? Os ingredientes que tem ali. E eu falo que não dá muito para arriscar, que eu fico com medo também, Camila, de, né, justamente de não ter, né, às vezes a planta que está falando ali no rótulo, né? Eu falo que no Brasil o povo tem marcas que não são sérias e que acabam indo para esse caminho. Eu lembro, por exemplo, da Natália, que é uma amiga nossa, né, Natália Marques, ela comentando que ela foi num congresso e ela estava vendo lá uma análise que eles mostraram no estudo de análise de Panax ginseng, só que 100% das amostras não era o Panax ginseng, era uma outra planta que estava sendo vendida como Panax ginseng. Então imagina, você está lá achando que tem um gengibre e às vezes tem uma outra planta, está achando que tinha uma planta que você poderia usar e de repente não tem. Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado. Gestação não é momento de arriscar nada, né? É um momento de formação de uma nova vida, né? Então tudo tem que ser muito perfeito para garantir saúde ali, tanto para a mãe quanto para a criança, não é? Com certeza, exatamente. E uma outra planta muito falada na gestação, Márcia, é o cranberry. Apesar de a gente não utilizar na forma de chá, muita gente utiliza o extrato do cranberry já pronto, né? Para prevenção de infecção urinária. A gente tem segurança do cranberry, então é uma outra planta que pode ser utilizada. Tem um estudo só que fala que quando ele for utilizado depois da 17ª semana, ele aumenta o risco de sangramento vaginal durante o parto. Então, assim, e normalmente a gente usa depois da 17ª semana, que é quando começam as infecções urinárias, né? Mas a gente tem uma certa segurança dele sim. Só tem que tomar cuidado se a gente for comer o cranberry na gestação, para que não seja um com açúcar. E assim, 90% dos que a gente tem no mercado tem açúcar, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado para não, porque você vai piorar a infecção urinária por conta do açúcar, né? Você vai dar mais açúcar para essas bactérias ainda que estão ali se alimentarem. Então, tem que tomar bastante cuidado. Mas o cranberry é um
fitoterápico seguro também na gestação. A gente tem uma certa segurança ali dentro. Nossa, muita informação, né? Falo que, mas eu acho que com certeza solucionamos as dúvidas aí de um monte de gente, porque sempre vem essa pergunta, nem um chazinho de nada. Então, falo que a gente sempre escuta essa frase na prática, né? Então, Camila, queria muito agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo gostou. Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Márcio, se me chamando de novo, estou aqui de novo. Pode me chamar sempre. Ixi, Camila, ainda vou trazer ela para falar de fertilidade. Nós vamos falar da parte. Tem muita coisa, hein? Vou convidar. Liberou, agora a gente convida. Estarei aqui. Então, obrigado, viu, Camila? Obrigada a você. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para as notificações, compartilha nas suas redes sociais e marca aqui todo mundo que você quer que assista esse vídeo e que não pode perder essas informações. Então, obrigado, Camila. Obrigada a você. Um beijo, gente. Obrigada. Até mais, pessoal.